presidente Lula é um político respeitado no mundo, é um dos maiores estadistas da história do Brasil, 3 vezes presidente da República e não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. É um homem 100% ficha limpa. Então, de fato, eu tenho muito orgulho de servir sob a liderança do presidente Lula à nossa pátria. Em relação à PRF, do mesmo modo, nesse momento que o senhor diz que a PRF está omissa, inerte, estão centenas de policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro, junto com a Força Nacional, combatendo facções criminosas. E esse esforço, creio, deve ser reconhecido. A Polícia Rodoviária Federal, a pedido do governador Cláudio Castro, fez uma operação no Rio de Janeiro de combate a roubo de carga. Desde que a Polícia Rodoviária Federal começou essa operação, no mês de junho, as estatísticas caíram pela metade. Então, eu quero também, do mesmo modo, elogiar todos os policiais rodoviários federais que têm feito ações de enorme importância. Para o senhor ter uma ideia, hoje a Polícia Rodoviária Federal, fez a apreensão de mais de 2 toneladas de drogas na Bahia. E se o senhor acompanhar minhas redes sociais, o senhor vai ver que todos os dias eu posto resultados da PF e da PRF. Portanto, eu quero declarar publicamente o meu orgulho de ser brasileiro e brasileira e ter a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou, deputado, o ministro que visitou praticamente todos os estados. O senhor perguntou se eu fui na Bahia. Sim, eu fui. Nós fizemos uma grande operação lá, está aqui a deputada Lídice, entregamos o deputado Jorge, entregamos recursos, viaturas, aumentamos o efetivo lá na Bahia. Tanto é que a Bahia saiu da fase mais aguda da crise. O senhor pergunta se eu fui em São Paulo. Sim, eu fui em São Paulo. O senhor pergunta, e fizemos ações importantes. Quero lembrar o senhor que um policial federal nosso levou um tiro na cabeça numa grande operação em Santos, exatamente combatendo facções criminosas. Então, também não é verdade que não houve presença em São Paulo, como esses exemplos mostram. Em relação ao Rio de Janeiro, também, eu fui inúmeras vezes, tenho reunido com o governador Cláudio e com o prefeito Eduardo Paes, porque nós não olhamos partido, nós ajudamos a todos os estados e temos ajudado fortemente o Rio de Janeiro, com integração e inteligência, com policiamento ostensivo. Para o senhor poder aquilatar, nós temos nesse momento um efetivo adicional de 550 policiais rodoviários federais e da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo especial de policiais civis no Rio de Janeiro e nós temos o incremento do efetivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, exatamente combatendo facções. O senhor fala de inflação, embora não seja a minha área, mas a senhora presidenta informou que a comissão pode falar de qualquer assunto. Eu sugiro que o senhor consulte os números da economia e veja que a inflação esse ano é menor do que a inflação do governo passado. E eu quero dizer da minha admiração, apoio e confiança no trabalho liderado pelo ministro Haddad, sob a orientação do presidente Lula. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas, e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Em relação, finalmente, aos números da segurança pública, eu já informei, quando chegar o próximo ano,
e saírem os números definitivos, aí nós vamos poder comparar 2022 com 2023. Obrigada, e aí ministro. eu tenho confiança que a imensa maioria dos números serão melhores, como estão sendo neste ano, em relação a armas, drogas e homicídios. Deputado Evair, 1 minuto para a réplica. Quanto aos fatos do dia 8, que foi fruto da minha, inclusive, convocação e minha única pergunta ao ministro, não sei se ele esqueceu de anotar, ele não se posicionou, mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em todas as audiências, um esforço do governo, um esforço assim até exagerado, for ao extremo, para realmente não participar do processo de investigação. E o governo que só aceitou instalar a CPMI depois que as imagens que envolviam pessoas diretas, por crime de responsabilidade, está no Código Penal, se estavam no cargo, quem estava no cargo tem o seu crime de responsabilidade, naturalmente foram bastante omissos. Nenhuma pergunta objetiva feita ao Ministério foi respondida. O senhor poderia ter ido lá na CPMI dialogar com os deputados e senadores, foi um desrespeito com a questão do Brasil, e naturalmente essa história das imagens jamais serão aceitas por grande parte da população. Obrigada. Ministro, mais 1 minuto. Sobre as imagens, essa matéria está suficientemente debatida. Sobre a CPI, o relatório foi aprovado, portanto, não existe outro relatório, existe um aprovado que espelha a verdade. Em relação à sua pergunta sobre o artigo 13 do Código Penal, eu sugiro exatamente que o senhor leia o artigo 13 do Código Penal, que o senhor vai encontrar o conceito de omissão penalmente relevante. E é um conceito técnico, e aí o senhor vai entender, por exemplo, seria um absurdo, a Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que o presidente Arthur Lira foi omisso. A Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que os 513 deputados foram omissos. O Senado foi depredado, seria um absurdo dizer que os senadores foram omissos. Exatamente, deputado, por conta do artigo 13. Especificamente, se não me falha a memória, parágrafo 2º do Código Penal, que define o que é omissão para fins penais, que exige poder e dever de agir, e isso realmente é uma reflexão. Sobre o convite a Vossa Excelência para ir no evento do Espírito Santo, eu jamais faria essa grosseria com um representante tão educado do povo do Espírito Santo. Obrigada, o convite foi encaminhado ao senhor na quarta-feira, dia 30 de agosto, às 17h.